Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã e eu quero convidar a todos vocês para nosso momento sublime. Estamos vivendo um momento muito especial, a história da humanidade, a história da igreja, e as nossas histórias estão sendo muitas das vezes reescritas, revistas, e nós precisamos acordar para o fato de que Deus está fazendo a sua obra, de que Deus está cumprindo as suas promessas, as suas profecias, e nós não podemos ficar perdidos no tempo. Nós não podemos viver como se não tivéssemos que prestar contas a Deus, ver como se fosse si mesmo. A gente vai vivendo, o tempo vai passando e no fim de tudo Deus vai nos abençoar mesmo, e nós não podemos continuar vivendo desse jeito, amados. Como igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, como famílias dedicadas ao Senhor, nós precisamos rever as nossas atitudes, os nossos posicionamentos diante de Deus e diante do mundo também. E se chegarmos à conclusão de que estamos cometendo algum erro, estamos fora dos planos de Deus, é possível retornar aos trilhos, é possível voltar, é preciso ter comunhão com Deus, é possível melhorar a comunicação com Deus. Tudo isso é possível e Deus deixou tudo à nossa disposição. Nesta manhã eu gostaria de refletir sobre um assunto muito chato de ser tratado. Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. Normalmente as pessoas não gostam desse tipo de texto bíblico. Normalmente essas passagens bíblicas não nos chamam a atenção. Normalmente um versículo como esse não estaria numa caixinha de promessas, daquelas que a gente retira e para refletir e meditar durante o dia. Normalmente esse versículo ele fica perdido lá dentro da Bíblia, mas só que Deus revelou a Jeremias esta passagem bíblica, e Jeremias escreveu no texto sagrado, é porque Deus quer que saibamos. Eu tenho uma frase que eu repito várias vezes na igreja quando estou pregando: Deus não tem compromissos com desobedientes. De vez em quando eu estou usando essa frase: Deus não tem compromissos com desobedientes. Amados, há muita gente querendo ser abençoada por Deus à distância. Todo mundo quer ser abençoado por Deus, mas sempre muito à distância. Só se aproximam de Deus quando há uma necessidade, quando precisam de Deus, quando se lembram de Deus, quando o sofrimento bate, a dor aperta, então essas pessoas se lembram de Deus, então recorrem a Deus. Então nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de abandono das coisas de Deus, de tudo aquilo que se relaciona com Deus. Há um esfriamento e as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. E Jeremias então nos diz que Deus não pode abençoar aqueles que se afastam. Pelo contrário, Deus diz: eu vou amaldiçoar aqueles que se afastam de mim. Então Deus é justo. Você perguntaria: mas por que Deus está sendo tão duro nesse julgamento? Deus é justo. Ele é perfeito em justiça. Ele pode fazer isso. Ele tem o direito de fazer isso, Então ele não pode praticar injustiça. Abençoar os ímpios, abençoar os idólatras, abençoar aqueles que viram as costas para Deus, abençoar aqueles que zombam de Deus e tudo que é sagrado, seria injustiça. Deus não é injusto, então ele não vai poder fazer nada por essas pessoas que se afastam de Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando sobre esse assunto para mim nesse dia, nesse vídeo? Pense nisso. Porque talvez que Deus não está respondendo às orações? Você chegou a essa conclusão: Deus não tem ouvido as minhas orações. Eu estou orando, já faz tempo por esse assunto e Deus não tem me respondido. Pense nisso. Responda para você mesmo, Quão distante
eu estou de Deus? Você poderia fazer essa avaliação? Você poderia conversar com você mesmo a respeito desse assunto? Será que eu estou em plena comunhão com Deus? Será que eu estou vivendo na presença de Deus? Será que eu estou andando de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou seguindo os caminhos, os passos que Jesus Cristo pontuou para eu seguir? Então, talvez nessa reflexão, nessa autoavaliação, você conclua, né? Chegue à conclusão de que esteja ou não na presença do Senhor. Então, quem sabe a sua vida hoje, né? O seu estilo de vida hoje seja uma vida de afastamento, de distanciamento de Deus e da sua vontade, tá? A verdade é que o nosso Deus, Ele sempre esteve perto de você. Ele sempre quis te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer te abraçar. E tudo que Ele precisa para que Ele possa cumprir a vontade dEle na sua vida, abençoar você, é que você se arrependa e se volte totalmente para Ele. É por isso que Jesus, né, deixando claro para nós a intenção de Deus, diz lá em Mateus, escreve, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você se autoavalia e conclui, eu estou distante, estou me distanciando, volte-se para o Senhor, atenda ao apelo, ao convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado de orar e não ter resposta? Volte para o Senhor, obedeça ao Senhor, e eu tenho certeza que a palavra de Jeremias não caberá na sua vida, não vai se aplicar na sua vida, porque lá ele diz, o Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. Vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Querido Pai, eu quero te agradecer porque a Tua palavra nos alerta sempre e nos convida sempre a refletir sobre o perigo que há de se afastar do Senhor, mas também, ó Deus, da bênção maravilhosa que o Senhor tem reservado para todos aqueles que se aproximam do Senhor. Fica conosco nesta manhã. Pai, através desse momento sublime, nós estamos nos aproximando do Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações. Visita os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.